Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Bom dia aos telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, servidores desta casa, membros da imprensa que acompanham essa sessão. Eu, senhor presidente, serei breve. Ontem eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, deputada Flávia, deputada Ângela, de uma pessoa indignada com o anúncio do início da vacinação dos presos pelo governo de Alagoas. E eu expliquei para essa pessoa que a vacinação desses brasileiros está prevista na resolução do Ministério da Saúde, deputado Davi, que lá determina a prioridade desses brasileiros. Decisão essa que segue a lógica da ciência, pois como sistematicamente chamam a atenção os defensores dos direitos humanos, essas pessoas estão amontoadas em celas que mal cabem o número previsto dos ocupantes, né? E essas celas, elas ficam muitas das vezes com 3 e muito mais vezes do que o número total da sua capacidade. Realmente é desumano, é uma triste realidade. E aí, deputado Inácio, pela lógica da ciência, essa é uma aglomeração temida para contágio. E como os presos, eles recebem visitas, eles têm contato com os agentes penitenciários, com outros servidores, inclusive do sistema judiciário, com outras possibilidades de contágio, como alimentação, procedimentos, objetos e outros tipos de contágio, se um deles pegar uma doença, muitos também pegariam. Se um deles pegar Covid, fica comprometido o contágio dentro do sistema prisional. Por isso que se determina, deputado Paulo, a responsabilidade do Estado em vacinar essa população carcerária, que está, inclusive, sob a tutela do Estado aqui, poder público. E a culpa desse amontoado, ela tem nome, ela tem sobrenome, né? Nós temos o executivo com o número de presídios, com as políticas públicas que prestigiam o encarceramento. Infelizmente, a morosidade do sistema judiciário em rever as penas, entre outros itens pertinentes a essa realidade. Daí a necessidade da prioridade da vacinação. Mas, senhoras e senhores, colegas deputados, diariamente nós presenciamos ônibus lotados com maiores possibilidades de contágio, deputado Antônio Albuquerque, de proporcionar maior contágio pelo vírus às pessoas que estão dentro daqueles ônibus. E esses ônibus andam livres da atuação do poder público. São lotados por pessoas que, vejam bem, que saem das suas casas, que podem já estar doentes, que pegam ônibus muitas vezes para acessar o sistema de saúde, para fazer uma consulta, ou pessoas que simplesmente pensam que estão com um leve sintoma de gripe, com tosse, pessoas que nas suas residências tiveram contatos com usuários também já doentes, já adoecidos, mas que infelizmente precisam diariamente sair, pegar esses ônibus lotados, sem ter condição, inclusive muitas vezes, de fazer todo o protocolo de prevenção da Covid-19. Esses trabalhadores amontoados diariamente em um espaço, muitas vezes, com o mesmo número de pessoas por metro quadrado que uma cela, ou muitas vezes até mais do que a capacidade de lotação da cela, eles se arriscam e praticamente ninguém tem falado em nome da ciência e muitos poucos esboçam discursos falando em direitos humanos. É uma triste realidade dos trabalhadores que pegam ônibus diariamente. Ninguém fala, ninguém discute, ninguém intervém. Parece até que eles não existem. Parece até, deputado Francisco Tenório, que são pessoas que estão imunes ao risco do contágio. E até quando nós ficaremos vendo esse drama diário e não vamos ter uma medida
do governo do Estado, uma medida da Prefeitura, uma medida do governo federal. Até quando? São todos culpados, são todos omissos. Senhor prefeito JHC, se disser que estou errada, mostre as medidas que foram tomadas. Senhor governador Renan Filho, se estou errada, mostre a medida que buscou, junto ao regulador municipal, em conjunto, construindo uma solução para acabar com essa aglomeração. E aqui eu não quero nem falar, e não vou falar, do presidente Bolsonaro, pois esse nem sequer procurou conscientizar a população com relação à necessidade do uso de máscaras. Quanto mais se preocupou com a aglomeração dos trabalhadores diariamente nos ônibus. Mas o Ministério da Saúde, ele deveria ter exigido providências quanto a essa aglomeração. Aglomeração essa que já agredia a dignidade do trabalhador e agora, nesse tempo de pandemia, agride fortemente o seu direito de proteção ao vírus, chegando a agredir o seu direito à vida. Deveria ser assunto da ciência, deveria ser assunto do Ministério da Saúde. Pois bem, caros colegas, senhor prefeito JHC, se mostrar que eu estou errada, eu vou me desculpar. Senhor governador, se mostrar que eu estou errada, eu também vou me desculpar. Mas essas medidas, nós não temos conhecimento delas. Elas não têm sido efetivas. Então, nós precisamos, por favor, respeitar os trabalhadores que pegam ônibus e, no mínimo, senhor presidente, também iniciar a vacinação deles pelo mesmo critério da vacinação de quem está no sistema carcerário, pelo risco do contágio pela aglomeração. A indicação foi aprovada por essa casa, trouxe fluxo, trouxe prioridades dentro dos usuários, e lógico que são muitas pessoas, mas ela é a decisão da prioridade importante, onde todos os trabalhadores vão se sentir contemplados à espera de sua vez. Será o início desse reconhecimento, do reconhecimento da ineficiência pública em decidir por soluções que modifiquem a realidade dos ônibus lotados. Isso também poderia ter acontecido não só com a prioridade de vacinas, mas também com o incremento, com a melhora do próprio sistema de transporte público coletivo. Eu aqui apontei algumas soluções, deputado Silvio, que seria possível se houvesse a interlocução entre o governo federal, o governo do Estado e o regulador do sistema, que é o governo municipal. Por isso, pela falta de atitude no passado, é hora de, na ausência de melhoras, pedir pela prioridade de vacinação. Era esse o meu desabafo, gerado pelo questionamento que me foi feito pela prioridade de vacina dos presos. Eles precisam sim, mas os nossos trabalhadores que enfrentam diariamente a aglomeração dentro dos ônibus também precisa, eu não tenho dúvida. E com a aprovação de todos, senhor presidente, essa indicação passa a ser dessa casa, passa a ser a posição desse parlamento. E por isso eu peço que vamos juntos conquistar essa prioridade. Em nome da ciência, deputado Silvio, e em nome da defesa dos direitos humanos. Muito obrigada. Deputado, eu não vi a ordem do pedido de deputado Davi Maia. Bom dia, deputada Jó Pereira, deputadas, deputados, senhor presidente, quem nos assiste na TV Assembleia, os funcionários dessa casa. Deputada Jó Pereira, eu também, assim como essa pessoa que mandou a mensagem para Vossa Excelência, eu também fiquei muito incomodado com essa situação. É verdade que as pessoas que estão no sistema prisional estão no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Mas é verdade que eles são o 17º
na lista de prioridades. O 17º, nós ainda temos antes deles uma relação de pessoas que precisam ser vacinadas, deputada. E não é justo, com essas pessoas que estão na lista de prioridade do Plano Nacional de Imunização e vacinar quem está no sistema prisional. Porque agora o governo de Alagoas inventa uma nova modalidade de fura-fila. Se você quer ser vacinado, você comete um crime, vai para uma casa de custódia e vai ser vacinado. Olha que maneira simples que o governador de Alagoas inventou, o senhor Renan Calheiros. E ele, deputada Jó, já burlou o Plano Nacional de Imunização algumas vezes. Ele já vacinou pessoas que não estavam no PNI. E eu não estou aqui nem criticando, não fiz nenhum discurso nesse momento criticando. Agora, deputada, a gente concordar com a vacinação de presos antes das comorbidades, a gente concordar com o 17º funcionamento do PNI antes do 1º ao 16º, não podemos. Não podemos, deputada. E aí eu vou lhe dizer, não é só quem está nos ônibus lotados que estão. E aí eu vou falar pela Prefeitura de Maceió. A Prefeitura estendeu, colocou mais ônibus na rua. A Prefeitura criou novas rotas de ônibus. Mas o que é que o governador Renan Calheiros fez? Ele restringiu o horário de trabalho, deputado Cabo Bebeto. Então ele obrigou que os trabalhadores de Maceió estivessem nos ônibus na mesma hora. Ele nem para fazer um rodízio de horário, ele nem para partir, para que começasse de 5 da manhã e terminasse de 10 da noite, e cada empresa naquele horário. Não. Quem aglomerou, deputada Jó, foi o governador Renan Calheiros, não foi a Prefeitura de Maceió. Mas é interessante os fatos que ocorreram essa semana, de sexta-feira para cá. A Prefeitura de Maceió denunciou o governo do Estado. Mostrou claramente que o governo escondia vacinas. O Ministério Público Federal entrou com um inquérito contra a Secretaria de Saúde para saber o que era que estava acontecendo. Naquele momento, senhor presidente, apareceram 7.000 doses. Naquele momento. Então, deputada Jó, quem brinca com a vida das pessoas não é a Prefeitura de Maceió. Quem brinca com a vida das pessoas é sim o governador Renan Calheiros. No dia de ontem, quando ele anunciou que ia vacinar os presos, ele também anunciou que agora o Estado vai vacinar as gestantes no Hospital Metropolitano e no Hospital da Mulher. Hospitais que estão servindo como base para tratamento de Covid. Ora, deputada Jó, qual é o estado de Brasil hoje que está vacinando pessoas, que está executando a vacina de pessoas? Nenhum. Isso é um ineditismo pretensioso do governador Renan Calheiros. Nenhum estado do Brasil acontece isso. E especialmente Maceió, que é a capital nacional da vacina. Especialmente Maceió, que é título nacional. O governador está incomodado, deputada Jó. Agora, está brincando e está tirando onda da cara do povo. Vacinando preso e agora escondendo vacina. E agora está inventando de ele mesmo vacinar. Não seja surpresa se essa semana você observar o governador com uma vacina no braço dos pacientes. Não seja surpresa se isso acontecer. O governador tomando a vez do enfermeiro e ele mesmo aplicando as vacinas. Isso vai acontecer, ele vai postar no Instagram. Por quê, deputada Jó? Aqui a doença foi politizada. Eu não vou, em momento nenhum, me calar quando isso for acusação da prefeitura. O que o prefeito fez foi o que estava à sua disposição, o que estava ao seu alcance, tanto no transporte público quanto na questão da vacina. E o Brasil todo está vendo isso. Agora, a gente aceitar passivamente a vacinação de presos, enquanto a gente tem uma lista de prioridades para atender. Deputada Jó, me desculpe, mas como poucas vezes nessa casa, eu vou discordar de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Deputado Davi Maia, eu acho que Vossa Excelência provavelmente não entendeu o sentido da minha fala hoje aqui. Eu sou a favor da execução do Plano Nacional de Imunização, inclusive dentro da sua ordem de prioridade, e todas as prioridades que nós pedimos nesta casa é para que seja prestigiado depois de cumprido o Plano Nacional de Imunização. Eu sou a favor da prioridade da vacinação dentro do sistema carcerário, porque é a indicação da ciência e está no Plano Nacional de Imunização. Eu não estou aqui colocando em xeque, nem afirmando que o governo do Estado extrapola a ordem do Plano Nacional de Imunização. Eu estou dizendo que, dentre das prioridades, existe uma fatia enorme, que é a grande maioria, que está sendo esquecida, deputado Silvio Camilo, que são os trabalhadores. São as pessoas que estão dentro dos ônibus diariamente e que não estão dentro do Plano Nacional de Imunização, não, deputado Davi Maia. Eles estão fora, eles foram esquecidos. E são eles que diariamente frequentam e se arriscam ao contágio de um vírus num ônibus extremamente lotado. E eles não têm a opção. Eles não cometeram crime, ao contrário. Ao contrário, carregam nas costas a economia desse país. Ao contrário. Eles não têm a opção de ficar em casa porque não têm o seu pão garantido diariamente. Eles têm que enfrentar, deputado Cabo Bebeto, diariamente. Eu não estou aqui questionando o que está posto no Plano Nacional de Imunização. E, infelizmente, o regulador do transporte público coletivo não é só de Maceió, não é só o prefeito atual, que, inclusive, tem muito pouco tempo para já ter feito muita coisa pelo sistema, mas que em época de pandemia nós precisamos atuar conjuntamente. E essa atuação de um do lado, o outro do outro, não é saudável. O desarmar de palanques eleitorais em períodos administrativos, senhor presidente, é fundamental para que, inclusive, nós possamos fortalecer a nossa democracia. A politização do vírus, ela não acontece só em Alagoas. Ela acontece a nível federal, ela acontece nos estados, ela acontece dentro dos municípios. E nós precisamos falar sobre isso. Esse parlamento tem a obrigação de se colocar contra a politização e trazer à luz dessa tribuna, que é o exercício do parlar, a atividade de falar sobre, de apontar, de provocar que juntos os poderes públicos, seja executivo, legislativo, judiciário, seja do município, do Estado ou da União, construam soluções que modifiquem a realidade, que modifiquem o dia a dia. E diante de uma inércia de anos e anos, nesse momento, o que eu vejo para minimamente atender o trabalhador, deputado Francisco Tenório, é a prioridade de vacinação. E com isso, e já dizendo que na indicação que eu apresentei, que foi aprovada por essa casa, nós trazemos critérios de como identificar esse trabalhador. Inclusive pontuando que dentro de cada identificação, critério por idade. O que nós queremos é priorizar o trabalhador que diariamente é obrigado a pegar um ônibus lotado, correndo o risco de contágio, para enfrentar e para conseguir o seu pão do dia a dia. Deputado Chico Tenório, concedo a Vossa Excelência uma parte. Deputada Jó Pereira, deputado Davi Maia, eu não quero ser de um extremo nem do outro, cá pelo centro. Até como também na política nacional. Não sou esquerda, nem sou direita, ambas radicais. Tem algumas coisas, poucas, mas tem, no governo Bolsonaro, que são aproveitáveis.
E também tem coisas na esquerda que são aproveitáveis. Agora, o plano de imunização nacional. O Supremo Tribunal decidiu que os estados e os municípios têm direito e têm o dever de cuidar da vacinação, de cuidar do combate ao Covid. Então, há um plano nacional, mas o Estado aqui pode indicar suas prioridades. Agora, indicar como prioridade os presos, aí me perdoe, eu sou contra. Aí eu sou contra. Até mesmo dentro do Plano Nacional de Imunização. Olha, primeiro porque eles podem ser contaminados lá se levarem a contaminação através das visitas, tá? Aí eles estão reclusos. Quantas pessoas não têm internadas nos hospitais aí, em outros tipos de estabelecimento, por necessidade de trabalho, por outra necessidade que não cometeram crime nenhum. E aí pode estar na frente. Nós não podemos ficar aqui discutindo, cada dia a gente apresenta aqui uma categoria de prioridade, e a gente aprova para não ser contra. Mas nós devemos ter uma discussão mais ampla sobre realmente o que são as prioridades. Porque cada um de nós deputados apresentar uma prioridade, lá vai 27. Se apresentarmos duas, lá vai 54. Ora, deputada Jó, eu estava vendo aqui funcionários das farmácias, pessoas que até estão fazendo exames do Covid, não são prioridades na frente dos presos? São. Funcionários da loja de alimento, que tem que vender o nosso alimento do dia a dia, que não pode parar. Não são prioridade na frente dos presos? São. E eu concordo que se imunize também os presos, mas respeitando o seu momento. E aí eu saí listando aqui algumas prioridades que eu considero com prioridade diante dos presos. Agricultores que produzem o nosso alimento, que estão no dia a dia na roça, produzindo a batata, o inhame, a fruta, a verdura para a gente comer, para alimentar a cidade e para alimentar o sistema penitenciário. Não são prioridades? São. Os comerciários, de maneira geral, o cara que trabalha no comércio, o trabalhador, que não cometeu crime nenhum, que não estão vivendo por conta do Estado, e sim por conta do seu trabalho, não são prioridade diante dos presos? Os funcionários dos bancos, que estão atendendo dia a dia ali a aglomeração natural que se faz nas suas portas, não são prioridades diante dos presos? Os funcionários das casas lotéricas e assemelhados, que estão no dia a dia atendendo o povo, que hoje são verdadeiros bancos de atendimento à população. Se for numa casa lotérica, tem um cachê para fazer jogos e tem vários para fazer pagamentos, para fazer liberação de pequenos valores. Os motoristas dos coletivos, os motoristas dos aplicativos, os usuários dos coletivos, que estão se amontoando por necessidade para ir ao trabalho, os usuários dos aplicativos, as comorbidades que já estão sendo vacinadas, os usuários do transporte coletivo, ele é obrigado a pegar o seu transporte e trabalhar. Tem que ser prioridade na frente dos presos. E quem é o usuário do transporte coletivo? A classe trabalhadora, a massa trabalhadora. Então, minha filha, eu vou citar mais aqui, os usuários do sistema bancário. Olha, vai num banco agora, pessoalmente, para ver como é atendido. A fila bancária é absurda. Nas portas dos bancos aqui, atravessa as ruas. Os usuários, o trabalhador de forma geral. Então, quando vacinar essa massa trabalhadora, aí sim eu concordo que a gente vacine os presidiários. Agora, botar presidiário como prioridade diante dessa população, aí eu vou votar contra, aí eu sou contra. E aí nós devemos rediscutir todas as indicações que nós fizemos aqui para prioridades. Que a gente fica querendo agradar a categoria A ou B e criando um tumulto em quem vai definir quem são as prioridades. Então fica essa sugestão de que a gente pegue todas as indicações que nós fizemos até hoje de prioridades, sente
nas comissões, discutam uma relação de prioridade feita por esse poder, e aí sim se encaminha ao governo do Estado para que ele possa organizar a sua agenda de prioridade, mas não botando os presos na frente da classe trabalhadora. Muito obrigado, deputada Jó. Deputado Francisco Tenório, eu devo não ter sido entendida por Vossa Excelência, mas é justamente o que Vossa Excelência diz. Foi uma indicação de minha autoria, aprovada por esse parlamento, porque é dentro do transporte público coletivo que está a classe trabalhadora desse Estado. É dentro do transporte público coletivo. Então, e ninguém veio falar. Ninguém levantou a voz em defesa desse trabalhador. Nem aqui, nem no âmbito federal, e por isso que ele não está no Plano Nacional de Imunização. E é por isso que eu desejo que o Estado de Alagoas não cometa o mesmo erro. Porque quando nós prestigiamos, quando Vossa Excelência diz com muita força e com muita vontade que a classe trabalhadora precisa ser priorizada, precisa. Foi a minha indicação nesse sentido, que não é mais minha, é do parlamento. E o que eu preciso é da força do parlamento para que ela se transforme em realidade, que ela seja aplicada, mas que seja priorizado, o deputado Cabo Bebeto, a força trabalhadora que está dentro do transporte público coletivo, pelo risco de aglomeração. E não a força trabalhadora como um todo. Concordo com o deputado Francisco Tenório. Categorias. A força da categoria fala mais alto do que a força da necessidade, deputado Bruno Toledo. A força da categoria está falando mais alto do que a força da necessidade. E a necessidade, a prioridade tem que ser risco de contágio, risco de aglomeração e de risco de contágio e aglomeração, que não é opção do usuário. Eu quero conceder uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Isso, deputado Bebeto. Nós temos ainda deputado Bebeto, deputado Silvio Camelo, deputado Léo e deputado Ronaldo, porque ainda partilhar a Vossa Excelência, tá? Agradeço pela parte, deputada Jó Pereira. Eu, quando vi a notícia, senhor presidente, dessa imunização dos presos, confesso que não fiquei surpreso, mas não me agradou. E, pesquisando, vi que está no Plano Nacional de Humanização. E é nisso que a gente mostra independência. Não é porque eu acredito e defendo o governo federal que farei isso quando achar que ele errou. E está errado o Ministério da Saúde, sim. Não existe priorizar preso, nesse caso, entretenimento de pessoas de bem, sejam trabalhadores de Uber, que andam em ônibus, seja quem for. Escolher preso em detrimento ou preferencialmente à frente de um cidadão de bem, seja ele qual for, eu não concordo. Mas por que não é surpresa? Porque apesar de ser uma recomendação do governo federal, a gente sabe que aqui em Alagoas o governo do estado só faz o que quer. Isso é fato. O governo federal disser que é para fechar a praia, ele abre. Fato. Disser que é para dar vacina preso, ele não dá. Isso, exemplos são dos mais diversos. A população, sim, está revoltada com isso. Só que não fique surpresa, porque a gente viu o protesto de funcionários da Veleiro, recebidos a bala de borracha, protesto e vários de mulheres de presos, que foram negociados o dia todinho conversando, ajeitando para amenizar a situação. Porque o governo do estado realmente prefere ajudar e passar a mão na cabeça de bandido. E não foi uma vez só não, foram várias. Quando se coloca na balança um cidadão trabalhador e um bandido, aqui em Alagoas, a sombra sempre vai para o bandido. E é isso que está colocando todo o alagoano desconfortável, mesmo vindo do governo federal, que muitos apoiam, mas não concordam, e é natural que a gente não concorde com tudo, que as pessoas não acertam 100%, é natural, mas fica aqui o meu registro da minha independência ao criticar uma ação do governo federal que está errado. Se tiver 10 bandidos no presídio que mereça vacina, é muito. 10 presos ali, que mereça receber a vacina primeiro do que os alunos de bem, é muito.
talvez um inocente, alguém que tenha feito alguma coisa que talvez eu também fizesse. O resto é para ser o último dos últimos. Se tiver alguém para nascer, espera o menino nascer para dar a ele, para depois dar o preso. Essa é a minha opinião e é de todas as pessoas de bem desse Estado. Muito obrigado, deputada Jó. Obrigada, Carlos Bebeto, mas prioridade deve ser mesmo o trabalhador, esse que está dentro do transporte público coletivo, tendo risco de contágio diariamente, e que não foi, volto a dizer, em nenhum momento lembrado, nem na construção do Plano Nacional de Imunização, nem nas assembleias e nem nas câmaras de vereadores. Senhora deputada Jó Pereira, senhor presidente, senhoras deputadas, demais deputadas, deputados, eu parabenizo mais uma vez o pronunciamento de Vossa Excelência, deputada Jó Pereira. E volto ao que já disse aqui várias vezes. O problema não é eleger prioridades. O problema é se ter vacinas. Porque se está elegendo prioridade, por um simples motivo, não tem vacina para todo mundo. Porque o correto era ter vacina para todo cidadão brasileiro, como está acontecendo em outros países. Mas lá atrás, já disse isso aqui e volto a repetir, enquanto se estava negando essa doença, enquanto outros países estavam investindo no estudo para se ter a vacina, o Brasil não participou disso. Então, vamos dizer assim, o Brasil ficou para a segunda turma. Então, esse problema que está acontecendo. E hoje o Ministério da Saúde, ele dita como os estados devem fazer a vacinação, como os municípios devem fazer a vacinação. E é isso que o governo do estado está fazendo, obedecendo os critérios elencados pelo Ministério da Saúde. Se assim não o fizer, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual pode provocar o Estado para que o faça, porque não tem desculpa. Não tem esse negócio de fazer o contrário do que o governo federal manda, isso não existe. O governo do Estado tem trabalhado na vacinação, os municípios têm participado disso, todos os municípios do Estado de Alagoas, os prefeitos estão de parabéns. Não existe o governador querer aparecer mais do que prefeito, nem prefeito querer aparecer mais do que governador. Tanto não existe que o governo sempre quer trabalhar em parceria com as prefeituras. A exemplo do que ontem, na sessão de ontem, nós discutimos a questão das creches. Tem 30 creches, senhora deputada, para Maceió. 30 creches. E a Prefeitura de Maceió ainda não se manifestou, apesar de ter sido provocada, para a construção dessas creches. O governo do Estado constrói a creche e ainda mantém por um ano. É esse o governo que não quer trabalhar em parceria com as prefeituras, principalmente a de Maceió, por questões políticas? Isso não existe. Mas eu coloco esse pedido ao deputado Davi Maia, que traga o retorno disso, que as creches são tão importantes quanto as vacinas. As nossas crianças estão aí sem creche. São 30 creches para Maceió. Então, deputado Davi Maia, é preciso que Vossa Excelência também olhe um pouquinho na sua prefeitura, que Vossa Excelência tem tanta influência política, e traga essa resposta da Prefeitura de Maceió. Vamos construir creches. Em parceria, rapaz. No dia lá, vão os dois botar a fita e botar nos dois Instagram. Não vai ter só um Instagram, não, porque o seu também usa Instagram, e muito. Muito. Todo mundo sabe disso. Então, senhora deputada, parabenizo o discurso de Vossa Excelência e vamos lutar por vacinas. Porque na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É o que está acontecendo com as vacinas, que é o pão da vida. Muito obrigado, deputada. Deputado Silvio, Vossa Excelência traz aí um assunto que, mais uma vez, a gente bate na tecla. Vamos construir conjuntamente e saber os motivos de por que Maceió ainda não se manifestou com relação às 30 creches? Existe um problema de terreno, de disponibilidade de local para construí-las. É necessário que o governo do Estado, o deputado Davi Davino, sente com o governo municipal e perceba qual a dificuldade do município de Maceió em não atender a demanda. Isso é que é produtivo, a busca por soluções. Isso é que é produtivo, buscar soluções, sentar à mesa, conjuntamente, coletivamente. Isso é que é produtivo e é isso que a gente está buscando aqui. Porque quando eu prestigio o trabalhador que usa o transporte público coletivo em uma prioridade, eu estou prestigiando todas as categorias, com foco no mais vulnerável,
com foco naquele que não tem um carro próprio, que não tem condição de sair da sua casa, pegar um táxi, um Uber. Ele tem que entrar no ônibus, aglomerar e correr o risco de contrair a Covid-19 e levar para todos os seus familiares. Então, há um prestígio de todas as categorias, mas com foco naqueles que mais precisam, aqueles que diariamente precisam lutar pelo seu pão. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Léo Loureiro. Muito obrigado, deputada Jó, pela parte concedida. Bom dia a todos, bom dia, presidente, a todos os nossos telespectadores. Queria parabenizar a deputada Jó pelo assunto que a senhora traz ao plenário, mas eu queria enriquecer mais a discussão. Foi esse item dos prisioneiros tomarem a vacina, eu olhei agora, todos a partir dos 18 anos. E ficou, já tem mais de meia hora que se fala em prioridade de trabalhador, do que é trabalhador, mais trabalhador, menos trabalhador. Concordo em número, gênero e grau. Porém, temos uma classe prioritária e ela, presidente, como Vossa Excelência é um consulto jurídico, incapaz. Pessoa com deficiência, por natureza jurídica, presidente, é incapaz. E sabe de quem é a obrigação, presidente? De velar pela saúde e pela vida? O governo como ente público. Será que aquela criança que está numa cadeira de roda, presidente, dentro, amontoada numa favela, numa comunidade, sem poder estar com distanciamento, ela não vale a vida dela? Vamos vacinar quando puder. Aí estão usando comorbidade e pessoas com deficiência pela idade, 50, 55, 60. A pessoa com deficiência, deputada Jó, o vírus é 5 vezes mais letal do que a pessoa com apenas uma comorbidade. Avalie, deputado Antônio Albuquerque, da pessoa que não tem nada. Então, eu estou trazendo aqui a gravidade do que é o coronavírus para uma pessoa com deficiência, que está na obrigação mais do que nunca, que não tem direito, que não sabe falar, não consegue falar, expor seus sentimentos e as suas decisões, não consegue pegar o ônibus para trabalhar. Muitas vezes mora numa comunidade onde a mãe é mãe solteira, tem 5, 6 filhos que só vive da aposentadoria da criança. O pai não está presente. E esse indivíduo, por ser incapaz, por não existir nos órgãos do poder público, não se fala em vacinação. Essa casa aprovou, senhor presidente, que entrasse no grupo de vacinação na prioridade. Nós mandamos o projeto, já a lei aprovada para o governador. E o que é que se faz? Vamos vacinar os presos a partir de 18 anos. E cadê aquele cadeirante? Cadê aquele tetraplégico? Será que ele não tem mais comorbidade do que apenas aquele rapaz que tem pressão alta? Ou ambas? Não estou dizendo que um é mais do que a outra. Agora, botar mais uma vez como nossa categoria, nossa militância sempre foi, nosso segmento da sociedade, para debaixo do tapete, como uma poeira que se guarda dentro de casa. E não se colocar em vacinação. O cadeirante, a pessoa com deficiência mental, o autista, vou vacinar pela idade. Mas o resto do povo, eu vou botar na prioridade, deputado Albuquerque. Será que se a gente tivesse em casa uma pessoa com deficiência, acamado, com 20 anos de idade, que tem muitos, eu dar o relatório aí de mais de 2 ou 3 mil dentro do estado da Alagoas, muito mais de 2 ou 3 mil. Aí não vale, porque tem 20 anos. E o pai, que é trabalhador, a mãe, sai para trabalhar e volta com o vírus, e aquela pessoa com deficiência pega. E não vai ser vacinada, porque nós estamos vacinando outras coisas com 18 anos. Então, é um pedido de socorro, deputada Jó, que a gente fala aqui, presidente, para que o governo do estado coloque na vacinação. Pessoa com deficiência não tem idade, senhor presidente.
Os órgãos e a saúde física, eles estão sempre mais debilitados do que a idade. Não se consegue, não se concebe a gente deixar a pessoa com deficiência para um outro momento, porque não é trabalhador ou porque não está, deputado Carnezinho, à luz do dia para todos verem. Eu acho que está na hora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, da gente tirar o tapete felpudo da sala e o governo olhar para a pessoa com deficiência. Vacina todo mundo. Será que eu vou dizer o que para aquela mãe que perdeu o filho, que foi pagar GE com problema respiratório, que precisa fazer fisioterapia respiratória 3 vezes por semana, porque o menino cria secreção pulmonar? Dizer para ela que eu não posso vacinar o filho dela. Ah, mas eu vou vacinar outros com 40, com 50. Será que isso é digno? Deputado Galba Novaes, a gente precisa entender. Por isso que, se for para falar de prioridade, já se passou o tempo. Nós precisamos trazer essa informação e o governador começar a vacinar pessoa com deficiência de todo o estado de Alagoas. Muito obrigado, deputada Jô. Eu agradeço, deputado Léo, e pela fala de Vossa Excelência, perceba que a pessoa com deficiência que usa o transporte público coletivo precisa ter prioridade com relação àquela que tem condição pessoal de se locomover dentro do espaço urbano com um veículo próprio. Então, é essa necessidade, porque para debaixo do tapete não é hoje, não é durante a pandemia, é durante muito tempo. O pobre trabalhador vem sendo colocado para debaixo do tapete. E para esse, nós também precisamos estender o tapete vermelho de quem carrega a economia desse país, desse estado, nos ombros. Então, o trabalhador que usa, que tem risco diário de aglomeração. E aqui eu disse na oportunidade, nós fechamos bares, casas de eventos, shows, corretamente, por conta do risco de aglomeração. Mas, infelizmente, somos incapazes de evitar a aglomeração dentro do transporte público coletivo, dentro dos ônibus, que diariamente ela acontece, para que todos nós vejamos e, infelizmente, não tomamos as providências necessárias. A deputada Cibele Moura pediu, deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, deputada Jó, serei breve. Eu não sei, senhor presidente, se eu estou vendo assim, coisas onde não existem. Mas vejam, todo mundo aqui, as falas aqui reclamam de categorias ou de prioridades que não estão sendo cumpridas. A deputada Jó, ela acabou de falar, o pobre do trabalhador que anda de ônibus, que não tem vacina. Bolsonaro não comprou vacina antes. Pessoal, se nós tivéssemos vacina aqui no Brasil, se o Bolsonaro tivesse adquirido vacina como os vários países e líderes fizeram isso lá atrás, estão abrindo hoje, fazendo já, aglomerando com festas, fazendo shows, testando, mas já fazendo, tirando as restrições. Mas o Bolsonaro, até hoje, ele ainda contesta a vacina. O pessoal do Bolsonaro saiu aglomerando aí. Por quê? Aquelas aglomerações que fizeram aí vai causar o fechamento depois de comércio, aumenta o quantitativo de pessoas que vão adoecer. Não respeitam os profissionais da saúde. Então, se o ministro manda das vacinas todas que vêm depois, aí os estados fazem. Alagoas não fez isso, guardou ainda um pouco. O outro ministro disse que foi errado o que o outro fez. O atual ministro da Saúde criou um grupo de trabalho e eu estava vendo aqui que o grupo não vai recomendar a ivermectina, não vai recomendar, vou nem dizer outro nome aí do remédio que ele mandava dar. Veja, tudo isso, nós não temos bancários, o padeiro, o trabalhador de ônibus vacinado,
porque o presidente da República, Bolsonaro, ainda hoje não tomou a vacina. Lá em Israel, que o presidente é de direita, mas não é louco, é inteligente, tomou a vacina. Não é questão de ser de direita ou de esquerda. É que o daqui não reconhece, de maneira nenhuma, a ciência. Esse é o problema do atual presidente da República. Ele não reconhece a ciência. E nós vamos ficar aqui pedindo, solicitando para motoristas de transporte, para bancários, mas não tem a vacina. E o presidente da República não adotou as medidas necessárias. E a CPI vai mostrar aí o que todo mundo já sabe, o que todo mundo viu. Então, deputada, vosso pronunciamento é oportuno, é muito bom, mas nós temos um presidente da República que pensa completamente diferente do que a gente pensa aqui. O pessoal que vai para a rua aí dele vai pedir ditadura usando, não é? Algo que é da democracia, que é de protestar, que é de falar. Porque se fosse uma ditadura, esse pessoal não estaria na rua, não. Nem ele, nem ninguém. E talvez aqui, a gente aqui nesse momento no parlamento, nós não teríamos essa liberdade de falar o que estamos falando aqui. Porque a ditadura não permite, só tem um lado. Então, muito obrigado pelo espaço que a senhora me deu no vosso pronunciamento e parabéns, mais uma vez. Obrigada, deputado Ronaldo. Eu costumo encarar os desafios impostos na atividade parlamentar de forma pragmática, de forma produtiva. E, para mim, não é suficiente apontar a ausência de vacina. É uma realidade o que Vossa Excelência diz. Mas é a realidade que nós estamos vivendo. Aconteceram erros que apenas apontá-los não vai resolver o nosso problema. E nós precisamos, dentro do contexto que vivenciamos hoje, e por isso que na minha fala eu fui clara que não ia nem perguntar sobre a atuação do presidente Bolsonaro, porque nem incentivar o uso da máscara ele incentiva, minimamente, cometeu diversos erros. A CPI vai apontá-los todos, mas infelizmente não vai resolver. As pessoas estão precisando de hoje, do presente, de atitudes que também resolvam a sua vida. A vacina tem que chegar. Nós precisamos priorizar onde acontecem as aglomerações. Isso está dito pela ciência. E eu venho afirmando sempre, nós precisamos atuar pela ciência. A única forma de retomada econômica, de desenvolvimento econômico é vacinar. Quem está fora disso está contra o Brasil, está contra Alagoas, está contra o cidadão que está lá perdendo seu emprego. Não tem outro caminho. Nós precisamos vacinar, vacinar e vacinar. Mas, infelizmente, temos poucas ainda. E dentro dessa, por isso, essa guerra de categoria, né? Essa disputa, não guerra, mas essa disputa de categorias pela prioridade, porque nós temos pouco. E como disse o nosso líder do governo, né, casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Então, que a classe trabalhadora, todo mundo pede pela economia, retomada econômica, que ela tenha prioridade, principalmente aqueles que diariamente enfrentam aglomerações que não são, infelizmente, opção, por necessidade. Deputada Cibele Moura. Deputada Jó Pereira, colegas deputados, funcionários dessa casa. Ontem, com o anúncio do governador Renan Filho sobre as novas doses que chegam, senti um misto de emoções, confesso a vocês. Fiquei alegre por ver que a educação passaria a ser vacinada. Pauta essa que a gente vem defendendo nessa casa desde o início desse mandato. E dentro da pandemia, a gente vem defendendo que a volta da educação é essencial. E esse, sim, era o principal serviço
que o poder público devia estar olhando. E com a vacinação, felizmente, vamos conseguir isso de uma forma mais rápida e segura para todos esses profissionais. Mas confesso que também senti indignação quando vi, assim como os colegas deputados, que presos acima de 18 anos seriam prioridade nesse momento. Não que eu seja contra a vacinação dessas pessoas, longe disso. Defendo a vacinação de todo e qualquer brasileiro. O que eu não consigo entender, o que me causa indignação é a prioridade. Essas pessoas com 18 anos estarem acima do trabalhador alagoano, estarem acima do conselheiro tutelar, que está todos os dias na rua cuidando dos nossos jovens, estarem acima, deputado Léo Loureiro, das pessoas com deficiência que precisam tanto ou mais desse imunizante, estarem acima do transportador que leva os alagoanos para poder trabalhar, que levam os alagoanos para poder ter direito à saúde, estarem acima do gari, que não pode parar nenhum dia sequer, para poder continuar cuidando das nossas cidades. É isso que me indigna. E mais pessoalmente, ontem, enquanto eu tive uma notícia difícil para minha família, onde tem um tio brigando por sua vida, de 44 anos, trabalhador, entubado, brigando com Covid. E no mesmo dia de ontem, deputado Marcelo Vitor, a gente vê que preso vai ter prioridade acima de pessoas que trabalham todos os dias de maneira honesta, é para indignar. É para indignar todo cidadão de bem do estado de Alagoas. Porque enquanto não só a minha família tem alguém lutando pela vida, tenho certeza, uma certeza infeliz, mas uma certeza, que todas as famílias alagoanas têm alguém nessa luta, nesse momento. E por isso, eu não podia deixar de dizer que fico triste. Não por ter chego mais vacinas, essa é uma alegria. Mas fico triste por quem realmente devia ser prioridade, que é quem anda no transporte público, que é quem trabalha todos os dias, quem está diariamente e honestamente lutando no meio de uma pandemia para colocar o pão na mesa dos seus filhos e da sua família, não seja prioridade nesse momento. É uma lógica invertida e que eu, infelizmente, ou felizmente, não consigo entender. Senhor presidente, os apartes encerram. Não, deputado Davi, Vossa Excelência quer falar? Deputado Davi Davino. Bom dia, senhor presidente. Deputada Jó, queria primeiramente parabenizá-la pelo pronunciamento em um tema tão importante que Vossa Excelência traz na manhã de hoje. Mas eu queria focar um pouco mais, já que já houve tantas discussões acerca da vacinação, com prioridades, enfim. Eu queria voltar para o tema da educação. A senhora colocou com muita propriedade a questão dos terrenos em Maceió. Quando nós fizemos nosso plano de governo lá atrás, na minha candidatura a prefeito de Maceió, nós sentimos na pele essa dificuldade. Realmente, alguns bairros de Maceió, ela não disponibiliza de terreno. E isso dificulta muito a construção, porque um exemplo muito claro é o bairro do Jacintinho, que é um dos bairros mais populosos de Maceió, e você não encontra terreno para construir uma creche, para construir um equipamento público. Mas o governo, deputado Silvio Camelo, ele gosta de jogar o problema para os outros, quando ele tem a solução dentro de casa. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro disso. A Prefeitura de Maceió não deve ter respondido por encontrar essa dificuldade realmente de ter terreno, de disponibilizar espaço para a construção de 30 creches, que não é assim da noite para o dia, que a Prefeitura vai conseguir organizar um estudo para dizer, ó, nessa região aqui a gente vai conseguir atender a maior quantidade de crianças, nessa região aqui é onde tem uma deficiência muito maior. Não é da noite para o dia. E o governo do Estado, quando ele quer construir, ele constrói. Um exemplo claro está aí a UPA.
A UPA, que é uma participação tripartite, que são os 3 entes federados que participam na construção e na manutenção delas. Quando ele quer, ele constrói. Um exemplo muito claro está aí, a UPA do Jacintinho, a UPA do Tabuleiro, que foi construída pelo governo do Estado e hoje é mantida somente pelo governo do Estado. Aí eu pergunto, por que quando ele fechou o mini pronto-socorro do Jacintinho, ele não disponibiliza aquele terreno que está lá parado, um equipamento público que está sendo jogado? Se você passar por lá, tiver a oportunidade de conhecer, vai ver que está lá entregue, porque ele não destrói aquilo de uma vez por todas e constrói uma creche ali, ao invés de ficar jogando o problema para a Prefeitura de Maceió. É muito fácil, quando a gente não quer resolver o problema, jogar para os outros, quando a gente tem a solução dentro de casa, deputado Silvio Camelo. Então, quando vem essa desculpa de dizer, eu não construo porque a Prefeitura de Maceió não se manifestou, eu vejo claramente que isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Sabe por quê? A gente que conhece da política sabe que creche não é uma prioridade eleitoral. A gente sabe que creche não traz benefícios eleitorais, mas traz um benefício para a população fora do comum, porque a primeira infância ela tem uma importância muito grande na desenvoltura intelectual de qualquer criança, e a gente sabe disso. Mas eleitoralmente ela não traz benefício, muito diferente de uma UPA, que a gente sabe que vai prestar um atendimento diretamente, vai ser... logo na ponta, as pessoas sentirão na pele, porque a gente sabe que são pessoas que serão atendidas, e eu não recrimino, não. Eu quero que ele construa mais 10 UPAs, 20 UPAs, 30 creches. Agora, jogar o problema para os outros é muito simples e muito fácil. Então, deputada Jó, senhoras e senhores deputados, todos vocês que participaram aqui hoje desse debate, eu peço até desculpa, mas eu não poderia deixar de expressar a minha indignação ao pronunciamento do meu amigo e líder do governo do Estado de Alagoas, deputado Silvio Camelo, quando diz que a Prefeitura de Maceió que está jogando o problema para frente. Muito obrigado, deputada Jó Pereira. E parabéns pelo seu pronunciamento na manhã de hoje. Obrigada, deputado Davi Davino. Parabenizo pelas suas colocações, principalmente no que tange à educação. Mostra que Vossa Excelência conhece o território dessa cidade de Maceió. E é isso aí, nós temos que prestigiar o diálogo. Sem dialogar governo e município, independente, e aqui eu não quero fulanizar o nome, eu quero dizer que Alagoas precisa de diálogo, ouvir, falar e construir. Não é um diálogo que senta à mesa e não sai solução. É um diálogo que senta à mesa, um ouve e um fala, e nós saímos com uma solução para as pessoas, porque o alagoano e a alagoana que me ouve agora, senhor presidente, está cansado de ouvir e, infelizmente, não ter uma solução prática no seu dia a dia, que melhore a sua qualidade de vida, que dê acesso à creche, que dê acesso à educação infantil, importante para o desenvolvimento do país, importante para o desenvolvimento de Alagoas, mas que em Alagoas a prioridade na construção dos equipamentos de educação infantil é o município de Maceió. Maceió tem apenas 14% de atendimento das crianças na idade adequada para a educação infantil. E quero aqui finalizar a minha fala, senhor presidente, agradecendo a parte de todos os colegas, dizendo que eu chego à conclusão, deputado Antônio Albuquerque, que todos concordam com a indicação, pedir novamente o apoio de todos, até como sugestão, senhor presidente, que nós possamos levar essa indicação pessoalmente ao governo do Estado, para que efetivamente ele consiga priorizar o trabalhador do transporte público coletivo da cidade de Maceió e de todo o Estado de Alagoas. Porque o transporte público coletivo, ele não só aglomera na metrópole, não só aglomera aqui na capital, mas em todo o Estado. Então, nós estamos aqui pedindo prioridade na vacina para o usuário do ônibus, do transporte público coletivo, que muitas vezes e quase nunca é prioridade. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, deputada Jó.